Já falou sobre os aspectos na política monetária, o impacto nos ativos financeiros, hoje com a depreciação do dólar diante de várias moedas pelo mundo. Também ouvimos agora o Ettore falando sobre implicações na tomada de decisão do investidor. Mas agora a gente vai para uma outra frente, a frente jurídica, sobre esta briga entre Donald Trump e a diretora do Federal Reserve. Para isso, a gente conversa aqui nos estúdios da CNN em São Paulo com Emanuel Pessoa, especialista em Direito Econômico Internacional. Emanuel, obrigado pela visita aqui nos estúdios da CNN. Vamos começar essa conversa entendendo: Trump pode demitir a diretora do Fed nestas circunstâncias e diante do que se sabe publicamente a respeito deste caso envolvendo uma hipoteca, supostamente com uma irregularidade? Boa noite. Boa noite. O Federal Reserve ele tem um sistema no qual o Board of Governors, porque na verdade é um pouco difícil para a gente entender isso, mas o Federal Reserve ele é composto por alguns bancos que estão em alguns estados americanos que compõem o sistema da Reserva Federal. E esses bancos, os governadores dos bancos, eles têm mandatos que são de 14 anos, porque a ideia é que possa sobreviver a vários presidentes para garantir que a política econômica seja independente, não interessa quem esteja ocupando a Casa Branca no momento. Isso seria para impedir, por exemplo, com a emissão monetária descontrolada em época eleitoral. A gente sabe, o Milton Friedman dizia que a maneira mais fácil de você garantir um resultado eleitoral artificial era a impressão de moeda, que deveria ser feita mais ou menos 9 meses antes das eleições, porque dava um aumento artificial do PIB, depois o presidente ou o candidato presidente se elegia, e você depois tinha que adotar medidas anticíclicas para abaixar a inflação. Mas aí a eleição já estaria violada. Então, essa independência do Fed, ela vem com a ideia de mandatos. E essa governadora, a Lisa Cooks, ela foi nomeada em 2022 no governo do Joe Biden. Então, a ideia de você não poder demitir os membros do Federal Reserve é para garantir a sua independência. A gente tentou, no governo Bolsonaro, depois conseguiu, finalmente, com o Campos Neto sendo o primeiro a ter mandato. Na verdade, as pessoas pensam que esse foi o primeiro momento que o Banco Central teve mandato no Brasil. Na verdade, no governo do presidente Castelo Branco, isso também já tinha acontecido por um breve período. Na Sumoc ainda? Lá atrás, exatamente. E o que acontece é que, obviamente, você não pode ter uma pessoa que seja completamente indemissível, porque se você tiver essa situação, a pessoa pode abusar do poder, então tem que ter algum controle. E na norma do Federal Reserve, na lei, no Federal Reserve Act, fala que o presidente pode demitir membros do Federal Reserve, dos governadores, ou o próprio chairman do Federal Reserve, com justa causa. E aí o conceito de justa causa é que entra na discussão. Segundo o Donald Trump, ela se descobriu que ela havia cometido fraude hipotecária. E veja, a advogada-geral de Nova York, a Letícia, que havia feito toda aquela perseguição do Trump em Nova York, os processos contra ele, também está sendo acusada da mesma fraude imobiliária. Então, no final do dia, parece que esse é um pecadilho, vamos dizer assim, bem mais comum nos Estados Unidos do que a gente imaginava, que é alterar o seu endereço principal para conseguir taxas de juros mais menores, baixas no financiamento hipotecário, que inclusive é crime nos Estados Unidos e pode levar penas muito altas de prisão. Mas o que se sabe até agora, pelo menos o que é de conhecimento público, Emanuel, indica que, de fato, Lisa Cook cometeu esta irregularidade, esse crime, e o que justificaria esta demissão por justa causa, ou o que se sabe até agora não daria esse respaldo legal à decisão de Donald Trump? O grande problema aqui, que o mercado brasileiro às vezes tem dificuldade em entender, é que se isso acontecesse no Brasil, ela conseguiria imediatamente uma decisão na justiça, porque ela não teve a condenação na 30ª instância no Supremo Tribunal Federal, então ela teria a sua presunção de inocência. No sistema americano, funciona de uma forma diferente. Se as evidências são suficientes para comprovar para qualquer pessoa que ela cometeu a fraude, aquilo é suficiente administrativamente para ela ser demitida. Tá? Ou seja, as evidências podem estar na mesa de Donald Trump. Exato. E ele pode tomar essa decisão. Pode tomar essa decisão. A questão é que... Como é que a gente pode trazer isso de uma maneira melhor? Filosofia. A mulher de César, na lenda, não bastava ser honesta. Ela também precisava parecer ser honesta. Então, o que você tem que faz os mercados ficarem um pouco agitados aqui? Donald Trump vem pressionando Jerome Powell para reduzir a taxa de juros, para melhorar o perfil da dívida pública americana, está em 37 trilhões de dólares.
e ele vem resistindo. Só que o Jerome Powell não decide as taxas de juros sozinhas. Nos Estados Unidos, quem faz a adesão das taxas de juros é um conselho federal que é composto por 12 pessoas. E essa moça, a Lisa Cooks, é uma dessas pessoas. Como ela é mais alinhada a uma política democrata, o Trump imagina que ela teria muito mais dificuldade de se alinhar com a política econômica dele, porque a gente tem visto que ele tem tomado medidas pouco convencionais, né, do ponto de vista econômico. Algumas que até parecem que em alguns momentos estão dando certo, né? Saiu um relatório do Bureau de Supervisão Financeira americano, que normalmente é muito alinhado com os democratas, falando que as tarifas têm potencial de diminuir o déficit americano em 4 trilhões de dólares até 2030. Né? Então, assim, hoje foi uma surpresa no mercado com esse report lá nos Estados Unidos. Então, ele quer realmente que essa Lisa Cook seja demitida para que ele possa nomear alguém mais simpático aos seus interesses. Agora, diante dessa situação em que um conjunto de evidências e eventualmente uma decisão ainda na esfera administrativa poderiam dar respaldo legal a esta demissão por justa causa, por se tratar de algo que não é público, que supostamente não seria público, é correta a análise que hoje prevaleceu em Wall Street de que a gente deve estar diante de um início de uma longa batalha jurídica? Vai ser uma longa batalha jurídica, só que o que vai acontecer é o seguinte, ela vai entrar com ação, para se manter no cargo, ela já disse que vai entrar com ação, inclusive o advogado, aparentemente, que ela vai contratar é o mesmo que defendeu o Hunter Biden, né? Ou seja, está bem especializado em litigar contra o Donald Trump, e ela vai ter que demonstrar ali, vai ter que obter os documentos que o governo tem. E se os documentos que o governo tem realmente comprovarem a narrativa de que ela cometeu a fraude, vai inverter. Ela que vai ter que provar que não cometeu a fraude. Porque nesse momento, o Trump afirma que tem a fraude. Existe uma presunção de que o presidente não estaria mentindo. Ela vai entrar com ação judicial, os juízes vão mandar a Casa Branca exibir esses documentos, a Casa Branca vai exibir os documentos, se comprovarem a fraude, ela que vai ter que achar alguma exceção legal para provar que ela não fraudou. Do contrário, ela realmente não tem o que fazer e vai poder ser demitida. No direito americano, prevalece a presunção da inocência ou prevalece a presunção de que o presidente americano não está mentindo? Não, a presunção de inocência vale no direito americano para o processo criminal. Isso não é um processo criminal, isso é um processo administrativo. Então, no processo administrativo, você presume que os atos públicos eles são válidos, eficazes e legítimos. E é por isso que você vai ter a seguinte situação. Ela vai entrar com a ação pedindo para a Casa Branca exibir os documentos, que respaldam a demissão dela. A Casa Branca vai aprestar os documentos, ou se a Casa Branca negar, inverte. Aí vai parecer que ela está correta para a justiça. Sim. A Casa Branca vai apresentar os documentos. Se os documentos respaldarem que ela cometeu uma fraude, a disputa para de ser se há ou não a fraude. Mas se essa fraude tem significância suficiente dentro da norma do FED, da lei que regulamenta o FED, para ser considerada justa causa. Porque, às vezes, o espírito da lei não é que é qualquer causa. Essa causa tem que ser justa. Por exemplo, essa causa... Vamos pensar o seguinte. Essa causa afeta a capacidade dela de gerir ativos financeiros? Na minha visão, sim. Porque se ela atinge isso, supondo que ela realmente cometeu. Porque se ela faz isso para obter taxas de juros mais favoráveis, onde está a confiança de que uma pessoa que frauda o sistema para ter taxas de juros mais baratas poderia ser a pessoa a desviar os juros da economia? Se você olhar no Brasil, a gente tem um paralelo. Na CLT, existem alguns dispositivos específicos sobre os bancários, que dão motivo para justa causa. Então, por exemplo, bancário, quando tem um nome sujo, é uma justa causa para demissão no banco. E, Emanuel, diante do que sabemos até agora e desta reação legal em que a Lisa Cook vai à justiça para questionar essa decisão de Donald Trump, em que pé a gente fica? Ela disse que vai continuar despachando lá no FED. Diante disso, a gente fica num limbo, ela continua trabalhando legalmente, ela pode votar na próxima reunião em meados de setembro. Como a gente fica? Olha, com toda certeza o que vai acontecer aqui é o seguinte, o Trump, se ela não entrar com a ação primeiro, o Trump vai simplesmente determinar como ordem, como presidente, que ela seja removida do prédio. Tá? Vai mandar revogar o acesso, ou seja, vai impedi-la de comparecer. Então nós vamos ter uma situação relativamente de impasse, sim. Mas eu acredito que por conta de uma questão complexa de como isso atinge os mercados e por conta da repercussão, os republicanos têm uma preocupação
pelo menos aparente melhor com o mercado. Tinham, pelo menos, né? Tinham. Mas vamos dizer o seguinte, a aparência ainda conta muito, né? E eu acredito que ainda nessa semana, ou Trump vai mandar a Pamela Bondi, né, a sua Attorney General, tomar alguma providência jurídica, ou a Lucy vai ter que fazer ela mesma, né, tomar alguma providência para provar sua inocência. Um ponto que as pessoas não percebem é que é o seguinte, os Estados Unidos se tornaram um país latino-americano. Trump é o primeiro presidente latino-americano dos Estados Unidos. As pessoas ainda não se deram conta disso. Então, todo aquele drama que o mercado brasileiro assistia do Lula batendo no Campos Neto o tempo todo, é exatamente a mesma coisa que o Trump está fazendo com o Jerome Powell. Só que a gente era tão acostumado que isso não acontecia nos Estados Unidos, que isso é chocante. Enquanto que, na verdade, agora o que você tem é que a presidência americana está exatamente assimilada a uma presidência latino-americana. É drama, é discussão, é lavagem de roupa em público. É que eu acho que as pessoas da nossa geração, elas assistiam aquele filme, como exemplo, Força Aérea 1, né, do Harrison Ford, que o presidente americano, né, é um herói, que ele era um homem perfeito. Isso, né? Que era o defensor do mundo livre, que ele combatia os inimigos, que sempre eram russos, né, uma coisa assim. Os terroristas desse filme também eram russos. E a gente se esquece que no final do dia, os negócios dos Estados Unidos são negócios. Países não têm amigos, têm interesses. E políticos, mais ainda. Os interesses dos políticos são ciclos eleitorais. Então, o Trump, ele quer duas coisas aqui e o mercado já entendeu isso. Primeiro, ele sabe que a confusão faz o dólar perder valor no mercado internacional. Se o dólar perde um pouquinho de valor no mercado internacional, isso ajuda ele com as exportações. Piora as importações, melhora a balança de pagamentos. Então, ele tem essa percepção. E, para ele, a narrativa que ele conta para a base dele também é muito importante. É que ele está defendendo a diminuição do serviço da dívida pública americana contra uma escolhida dos democratas que quer atrapalhar a economia. Então, aí, essa disputa, se ela se arrasta um pouco, ele tem um benefício duplo. É a mesma coisa da disputa das tarifas aqui. Por que o Brasil demorou tanto para contratar um escritório de lobby nos Estados Unidos? Ainda está contratando, né? Para defender na questão das tarifas. Por que a gente levou isso para o lado político, em vez de ter levado desde o começo para o lado econômico? Porque o presidente da República colheu dividendos eleitorais. Ele estava morto nas pesquisas, né? Capaz de perder, se tivesse sido 3 semanas, sei lá, 1 semana antes das tarifas, capaz de perder até para o Cabo Daciolo. E agora você vê que ele está liderando os cenários da maior parte das pesquisas. Sim. Então, a gente precisa entender, e as pessoas às vezes querem racionalizar as coisas, político não se preocupa com a economia de verdade. A economia só conta para o político se ela atrapalha a pretensão eleitoral. E é isso que a gente está vendo. Muito bem. Então, esse novelão da latino-americanização dos Estados Unidos, a gente viu esse grande capítulo agora e os próximos a ver dos próximos capítulos dessa novela. A gente conversou com o Emanuel Pessoa, especialista em Direito Econômico Internacional. Emanuel, obrigado por estar aqui com a gente, por ajudar a entender melhor essas peças, esses capítulos dessa novela. Essa novela vai continuar, né? E tomara que o mercado comece a precificar melhor o drama americano. Do mesmo jeito que o mercado precifica o drama no Brasil, está na hora de começar a entender que vai ter drama nos Estados Unidos, tá? Então, usando até as palavras de ordem dos manifestantes, né? Vai ter drama sim, é isso. Já está tendo. Obrigado, meu caro. Obrigado. Um abraço, boa noite.